Chega mais nação, vamos estar reagindo a Renata Fã e os anti-flamenguistas falando sobre o Flamengo no Mundial de Clubes. Galera aí da torcida do Flamengo que já lotou o estádio, mano. Já tá chegando nos 40 mil ingressos vendidos para estar assistindo Flamengo e PSG na final do Mundial. Então bora tá dando continuidade aqui, sem muita enrolação. E galera, eu quero pedir pra você que não é inscrito, mostrar sua força rubro-negra se inscrevendo no canal e ativando sua notificação, compartilhando pra geral. É isso, hein, rapaziada. Bora tá dando continuidade ao vídeo. Assiste aí até o final, vai estar ajudando bastante. Vamos lá. E a torcida pelo Flamengo é grande, não é? Um clube que está em alta, que vem convencendo com um futebol bem atrativo. Vamos ver o que acontece. Valeu, Killing! Valeu, Renata. Até mais. Até mais. Agora é a vez de vocês comentarem um pouco sobre esse jogo. Várias projeções. PSG vem de uma decepção porque perdeu o Mundial, o Super Mundial, para o Chelsea. E agora tem que dar uma resposta. Já poupou o time no final de semana, lá na França. E aí, Ronaldão, como é que você projeta esse duelo? Um jogo único, menina Renata. Um jogo único, tudo pode acontecer. Eu acho que depende muito também de alguns jogadores. Hoje eu sei que não é a mesma coisa que era no passado, né? E falando em passado, 35 anos da conquista do Corinthians no brasileiro, primeiro brasileiro. Então não é como era aquela época, né? Aquela época tinha sim em campo o melhor time, mas do outro lado tinha os caras cascudos. Então, para esse tipo de competição e para esse jogo único, o cara tem que ser cascudo, tem que olhar para o seu companheiro e falar: ó, irmão, eu acredito em você, nós vamos aqui, vamos junto até o final, vamos diminuir o espaço. Eu acho que dessa forma o Flamengo pode mudar, sim, a história. Porque se não jogar compactadinho, se todo mundo brigar com a mesma bola, com a mesma disposição, com a mesma entrega, aí fica difícil pro Flamengo. Porque o outro lado é muita qualidade também, né? Edu, tem dois pontos diferentes. Um, o Flamengo já está ambientado com o país, já passou pelo fuso horário, por 2 partidas e chega uma decisão. O PSG só tinha um jogo, um foco, vai passar pela premiação da FIFA também. O que isso causa vantagem ou não tem vantagem para o Flamengo nesse sentido? Eu acredito que tem vantagem sim, Renato, porque o Flamengo está adaptado, o Flamengo já jogou 2 jogos, já tirou aquele friozinho da barriga, já sabe como funciona, já conhece ali o estádio. Então eu vejo assim, tem uma vantagem sim, mas por um outro lado tem um Paris Saint-Germain que é acostumado a jogar no mundo todo. Então ele joga na Europa toda ali, então o estádio de repente não vai ter tanta diferença assim para eles. Agora vai ser um jogo muito curioso para assistir, Renato, porque a gente vê um Flamengo muito bem armado, jogadores de muita qualidade. A gente viu aí o Danilo falando que não precisa mudar tanta coisa assim de treinamento, porque eles já sabem realmente o que tem que fazer. Agora, realmente tem que concentrar no jogo. É o jogo mais importante. Por mais que alguns jogadores sejam muito experientes, já jogou vários jogos importantes, mas eu acredito que esse jogo será mais importante da vida deles, porque é um título onde que, de repente, pode ser, né, para o Flamengo muito importante e para esses jogadores também. Agora, o PSG chega, na minha opinião, favorito para esse jogo. Agora, Cicinho, tem um detalhe também. A inspiração para o Flamengo pode ser carioca, do Botafogo, que ganhou no Super Mundial do PSG. Claro que a equipe de Paris, naquela época, poupou jogadores, não foi com força máxima, mas o Botafogo tem essa vitória no currículo. E o Flamengo vai tentar fazer a mesma coisa. Sem sombra de dúvida, vai tentar surpreender, né, que é o papel do Flamengo. Mas, assim, acredito que o Flamengo tem muito mais qualidade do que aquele time do Botafogo. O Botafogo acabou jogando por uma bola, teve a felicidade, o Paris Saint-Germain perdeu muitos gols, só que defensivamente o Botafogo foi muito bem. E vai ser muito interessante esse jogo, porque, assim, nós estamos falando aqui, então é a escola Luiz Henrique, né, aquela escola do Guardiola, contra a escola do Simeone. Imagine quantas vezes o Felipe Luiz, jogando pelo Atlético de Madrid, não enfrentou equipes, né, na condição assim de poder ofensivo, como é do Paris Saint-Germain, enfrentando o Real Madrid, enfrentando Barcelona e bem postado ali defensivamente. Então, o Felipe Luiz, ele conhece muito bem essa escola na qual o Flamengo vai enfrentar. E tem, sem sombra de dúvida, condições totais de fazer um grande jogo e, na minha opinião, de sair campeão. Bom, estilo de jogo do Paris Saint-Germain, né? Se eles exercerem essa marcação que o Luiz Henrique fala, é muito difícil. Qualquer time no mundo, a gente está falando do Real Madrid, qualquer time do mundo é difícil passar, porque eles adiantam 4 jogadores naquela primeira linha da saída da bola. E aí você vai ter que quebrar a bola. E nessa bola quebrada, vai ter que alguém brigar lá pela primeira bola. Deve ser o Bruno, né?
O Bruno Henrique vai brigar na primeira bola, para sobrar para o debochado, para ele conseguir articular alguma coisa. Porque só ficar na saída de bola trabalhada, é claro que o Felipe sabe disso, ele vai ter que criar alternativas. Né? Porque não dá para... Se for esperar só a saída de bola, o Paris Saint-Germain inviabiliza o jogo de qualquer um. Porque essa é a característica do time dele. Adianta os dois volantes, adianta os homens da frente, e aí aqui como é que vai fazer? Com aquele bote na saída, o campo fica limitado, fica longo o campo para você quebrar uma bola. Então, essa é uma dificuldade que vai acontecer no jogo. Principalmente nos 30 primeiros... eu acho que eles conseguem fazer 25, 30 minutos desse tipo de marcação em cada tempo. Como diz o Zé Elias, o futebol tem sempre uma alternância de quem tem o poder da bola. O Flamengo vai ter o seu momento de ter a bola. Teve contra o Bayern de Munique, conseguiu fazer o gol, não teve contra o Bayern. Bom momento contra o Bayern. E tem que aproveitar esse momento da posse de bola. Contra o Bayern foram erros individuais, não foram erros coletivos. E isso o Flamengo acho que tem que voltar a fazer bem, né? O Felipe Luiz, nessa mesma entrevista coletiva que o Senise mostrou pra gente um trecho, falou em como tentar parar os jovens e rápidos jogadores do Paris Saint-Germain. Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens, tão rápidos, nos colocarão em dificuldades em determinados momentos do jogo. Como já nos colocaram vários outros times no Brasil, na Libertadores, no próprio Mundial de Clubes, os nossos jogadores jogaram contra os mais rápidos, né? Do Chelsea, do Bayern. E existe uma forma que nós temos de defender. Não defendemos simplesmente o jogador, senão sempre se defende em equipe, a bola, com a referência sempre onde está a bola, e esperamos que a gente possa tirar o máximo possível de tempo desses jogadores que são determinantes, né? Principalmente os jogadores que jogam no meio, que são muito dinâmicos e têm muita qualidade, mas não tenha dúvida que teremos armas para poder neutralizar esse ataque do PSG. Zé Elias, ainda em cima do que a gente estava falando agora em como tentar conter o Paris Saint-Germain, tem um outro ponto que pode ser importante nessa partida, o nível de ambição dos dois times. Você acredita que os jogadores do PSG vão entrar em campo amanhã com o mesmo desejo, a mesma fome, o mesmo apetite que o Flamengo? Sim, perderam o final, perderam o Mundial. É a chance de Você acha que os caras levam isso muito em consideração? Sim, eu estou me baseando muito sobre o que o Luiz Henrique vem falando. O Luiz Henrique já falou que é um jogo importantíssimo para a história do Paris Saint-Germain. Te dei a dica aqui, Plirra. Qatar é o dono do time, o Intercontinental no Qatar. Um time tem a possibilidade de ganhar. Você acha, como que você acha que os caras estão tratando dentro do Paris Saint-Germain esse tipo de coisa? Os caras querem ganhar. Imagina, premiação, prestígio, entrar para a história. Se eu não me engano, é a primeira vez o Paris Saint-Germain ganhando títulos assim. Então, tudo aquilo, todo o projeto vai ser todo projeto feito pelos catarianos, né? Que falam? Catares, né? Desculpa. Os catares fizeram quando compraram o Paris Saint-Germain. Corroborando com o que você acabou de dizer, falará agora no Equipe F justamente o técnico do PSG, o espanhol Luiz Henrique. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários suas opiniões sobre o que falaram os comentaristas sobre esse confronto do Flamengo e PSG na final do Mundial. Espero que o Flamengo ganhe bem, sem emoções, tá? Porque a torcida do Flamengo não aguenta mais emoções. Se inscreve no canal, rapaziada, ativa o sinal da notificação, deixa aquele like, compartilha pra geral, vai estar ajudando bastante. Esse vídeo aqui, galera, foi um vídeo de react. Espero que vocês gostem dos próximos. Então assiste o vídeo até o final que vai estar ajudando o canal a crescer. E é isso, tá, rapaziada? Até o próximo vídeo. É nóis.